sobre isso, que é assim, ó, é tentar responder amanhã na oficina uma pergunta que é assim, por que tantos jovens que não conheceram a ditadura defendem ditadura e defendem o governo militar? Não é duro para uma pessoa na minha idade ver um jovem de 20 anos defendendo ditadura. Né? Aí assim, então o Jones amanhã vai discutir isso, eu acho isso fundamental, talvez seja o mais importante nesse momento na linha do que Marcelo colocou, eu acho importante. Mas a minha fala aqui vai ser sobre o livro. Ultimamente eu tenho me preocupado muito com a palavra memória, uma palavra memória. Eu não tenho a menor dúvida mais, e a cada gafe, seja do governo, seja da mídia, seja nas mídias alternativas, a cada gafe sobre memória, eu percebo a importância da memória num país que teima em ter memória. Assim, nós parece que assim, é um país que ser desmemoriado parece que é da natureza, parece, né, que é da natureza do país. A memória é uma montanha a se superar. Então, assim, eu acho um problema na cultura brasileira, a ideia de memória, você escutar da boca de um presidente como Lula, que eu votei e votaria em qualquer situação, contra Bolsonaro votaria de qualquer forma, ele dizer que isso não poderia ser lembrado em 60 anos do golpe, primeiro. Segundo, dos 37 ministros, só 7 disseram alguma coisa. Um governo que tem um ministro e um Ministério dos Direitos Humanos. Cara, não é fácil aguentar. Não é fácil, porque veja, parte dos problemas do Brasil contemporâneo passa por 64. Pela negação. Claro, a negação dele é fatal. A negação dele é fatal. O que aconteceu em 8 de janeiro de 23 tem a ver com os militares. O que aconteceu em 2016 tem a ver com os militares. Não é? A nossa inconclusa e inacabada nova república tem a ver com os militares. Nós nunca resolvemos o problema militar nesse país. Para vocês terem uma ideia, o exército brasileiro já nasceu para perseguir pobre e preto, tendo ele, o exército preto, lá nas suas fileiras. Esse paradoxo está na história do exército brasileiro. Para vocês terem uma ideia, desde o século XIX você tinha a Guarda Nacional e o Exército. A Guarda Nacional é o que é a polícia hoje. A Guarda Nacional era para cuidar das rebeliões do século XIX. Você não imagina, o século XIX tem pelo menos 8 grandes rebeliões, que vai desde a Confederação do Equador à Revolução Praeira. Só para você entender o que era o Brasil. Isso no Pará, no Maranhão, na Bahia, no Recife. É impressionante o século XIX. E sabe qual foi a primeira medida do imperador para resolver o problema das rebeliões? Criar a Guarda Nacional. Então, sempre no Brasil, problemas sociais é questão de polícia. Isso é uma marca, isso entrou no exército brasileiro. Então, assim, parece que essa memória, ela nunca é contada e recontada na história desse país, né? E aí eu queria dedicar a minha fala a um livro, não é, que trata da memória. É um livro que eu acho um dos mais importantes na temática dos 60 anos agora do golpe, que é um livro chamado Brasil Nunca Mais. Então eu vou discutir o livro a partir de duas perspectivas. Um projeto, que antes de ser um livro ele foi um projeto, e depois o livro, apresentar o livro e motivar, né, para quem tiver interesse de ler. Veja, a bibliografia sobre a ditadura é relativamente grande. De fato, veja bem, não dá para a gente dizer que não há uma memória nesse país. A minha crítica é ao uso público da memória, a uma política pública de memória. Porque se o governo quiser, se nós quisermos, se a universidade quiser, está lá. Nós temos uma bibliografia razoável sobre o golpe. Isso, nos anos 60 já, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, a cada década você tem bons livros sobre a ditadura, a cada década. Mas eu vou ser sincero, entre janeiro e agora março, eu vi ou revi 30 filmes só sobre ditadura brasileira. Filmes, longa-metragem, média-metragem, curta-metragem, documentário e ficção. Isso disponível no YouTube ou nas duas plataformas que eu utilizo, que são privadas. Então você tem, imagine, isso assim, por alto, 30 filmes, é muito mais que isso. 30 filmes. Então assim, a memória desse país, ela existe. O problema é o uso dela, é o que fazer com ela. Não é? Eu só citei livro e filme, mas eu poderia citar o teatro, por exemplo. Eu poderia citar a música popular brasileira pós-64. A música popular brasileira é uma grande fonte de memória desse país. O teatro brasileiro é uma grande fonte de memória desse país. Eu nunca vou esquecer, até hoje me emociona quando eu lembro, há alguns anos atrás, um monólogo aqui desse estado, com uma atriz chamada Valmir Santos,
em que ela lia um texto de um dramaturgo sergipano já falecido chamado Unaldo Alencar. Esse Unaldo Alencar escreveu uma peça chamada Cárcere de Outono. Cara, eu me desanima dizer o que eu vou dizer agora. Eu vi essa peça com mais 2 pessoas, éramos 3 pessoas, naquela antiga, ali que era ali na Praça Camerilho, que tinha que era um centro de teatro. Ali era a faculdade, mas depois virou uma coisa que foi organizada por Lindenberg, que era um diretor de teatro, que eu não lembro o nome, era um centro cultural lá, e ele organizou uma sala preta para teatro, né? E eu me lembro dessa peça, comigo à noite, tinha 3 pessoas. A peça é um monólogo, ela sozinha, essa atriz, que é uma atriz sergipana, muito boa por sinal, chamada Valmir Santos, ela sozinha no palco, com uma túnica preta, em que ela estava descrevendo, que é o texto de Unaldo Alencar, ela estava descrevendo como ela tinha sido presa, a personagem tinha sido presa, tinha sido torturada, tinha sido estuprada e ela sobreviveu. Então a peça é ela sobrevivendo, ela remoendo as memórias. Cara, como é? Aí eu pergunto, hoje essa peça tem uns 15 anos. Pouquíssimas pessoas, eu me lembro, viram essa peça, entende? Então, e escrita por um sergipano, o Unaldo Alencar já falecido, o texto é dele, eu depois adquiri o texto, porque ele lançou os textos dele. Ele tem uma trilogia sobre a ditadura, esse cara tem uma trilogia sobre a ditadura, um autor sergipano, que pouco sergipano conhece. Então veja, o problema não é ter as coisas, o problema é como usá-las. Significa dizer, não é que o Brasil não tem memória, é que nós não usamos publicamente a memória, nós não fazemos uso público da memória, uma palavra de Kant, né? Fazer uso público da razão, fazer uso público da memória, isso nós não fazemos, né? Nós não temos política pública da memória. Eu imaginava, para terminar e entrar no livro que eu vim falar aqui, eu imaginava o seguinte, repare como eu sou ingênuo, cara, tem hora que eu me revolto comigo mesmo, entendeu? Eu brigo comigo mesmo, como eu sou ingênuo. Porque assim, ó, vê, eu votei no governo de esquerda, acreditado, claro, né? Votei no governo de esquerda, pô, cheio de gente de esquerda, ministro indígena, ministro negro, ministra mulher e tal, eu votei no governo de esquerda. Eu imaginava que nos 60 anos do golpe, porque todo mundo sabia que em 2024 era 60 anos do golpe, até as pedras do meu apartamento naquele. Então imagine se o governo não sabia, né? Então eu imaginava que o governo ia fazer um grande ato, um memorial, publicar coisas, incentivar as universidades a fazer, incentivar. Era papel do presidente Lula incentivar as universidades a fazer debate, evento, palestra, peça, teatro, filme, indicar filme, fazer como fez o ICL ontem, por exemplo. O ICL, sabe o que o ICL fez ontem? Comprou o filme, o dia que durou 21 anos, e colocou o jornalista Chico Pinheiro para comentar o filme com o diretor, exibiu o filme e colocou o jornalista Chico Pinheiro e o diretor do filme, o Camilo Tavares, para comentar o filme. Veja, para mim isso era o governo que faz, não é o ICL. O ICL é uma organização privada, que eu admiro, mas é privada. Quem deveria fazer isso, ostensivamente, era o Estado, né, amigo? Era o Estado, etc. Então, assim, nós temos, de fato, um problema com a memória. Né? De fato, temos um problema com a memória. Mesmo tendo tantos cursos de história, tantos historiadores e historiadoras, tantos sociólogos e sociólogos, tanto filósofos e filósofos, tanta universidade. Mesmo tendo isso, nós ainda temos problema com a memória. Então, isso tem sido há quase uma década, pelo menos desde 2016, eu tenho travado uma luta comigo mesmo com relação à memória desse país. Porque o golpe que deram de Rousseff, aquele 2013 maldito, aquela coisa, essa extrema-direita agindo nas redes digitais quase diariamente, assim, um certo esvaziamento da própria esquerda. Então tudo isso tem a ver com a memória. Tudo isso, para mim, como eu vivo, tem a ver com a memória. Então, esse livro, ele é um livro fundamental. Se eu pudesse escolher 2 livros, alguém, sei lá, colocasse a corda no pescoço, dissesse, diga aí 2 livros antes de morrer sobre a ditadura, eu teria 2 que eu acho fundamentais, que são 2 livros diferentes que acabam se complementando, né? O primeiro é Brasil Nunca Mais, que eu não tenho dúvida, de 1985, e o segundo é um livro de um historiador uruguaio. Vê que ironia, um dos maiores livros sobre a ditadura é de um historiador uruguaio, mas é isso, né? A ideia às vezes é fora do lugar mesmo. Então é de um historiador uruguaio, mas que se abrasileirou, trabalhou muito tempo na Universidade Federal Fluminense, de saudosa memória, chamado René Armand Dreyfus. Esse cara tem um livro chamado 1964, 2 pontos, A Conquista do Estado. Não é? Neste livro, o Dreyfus prova uma coisa que ainda era dúvida ali nos anos 80. A ditadura foi militar, foi, mas ela também foi civil. E ela foi, inclusive, financeiramente mais civil do que militar.
em termos de dinheiro, ela foi mais civil do que militar. Ele provou, para você ter uma ideia, metade do livro é uma lista que ele descobriu de empresas que apoiaram o golpe de 64. Metade do livro. Uma metade é de análise, porque ele analisa até 64 tinha gente, inclusive no PCB, que acreditava que tinha uma burguesia progressista, que tinha uma burguesia preocupada com a nação, preocupada com o desenvolvimento do Brasil, porque tinha empresário, cara, acreditava nisso. Sabe o que aconteceu? Essa burguesia todinha, quando deram o golpe no dia 1º de abril, no dia 2 já estava com os militares. Não sobrou um para fazer chá, um só, não sobrou. Todos foram para os militares. E isso quebrou, digamos assim, as pernas de toda uma tradição desenvolvimentista desse país, que acreditava, eu não acho que era má fé, seja do PCB ou dos progressistas, o próprio João Goulart, não era má fé, eles acreditavam, porque esses caras mentem muito bem. A Farinha Lima sabe mentir muito bem, eles mentem bem, entendeu? Eles mentem bem, né? Quando o João Goulart era poder, alguns deles bajulavam o João Goulart, porque é da sina. É uma sina da burguesia, desde que ela é burguesia, ela bajular ou sistematizar com o Estado. Porque esse papinho de neoliberal, burguês, que defende a ausência do Estado, minha gente, isso é mentira! Nunca isso aconteceu. Toda a história da burguesia foi se beneficiar pelo Estado. Nunca, 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 em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, a burguesia sobreviveu sem o Estado. E aqui não seria diferente, eles apoiaram, né? Apoiaram o João Goulart até certo ponto, quando não deu mais, pularam para a barra dos militares e, de certa forma, eles foram muito beneficiados. O Dreyfus analisa a década de 70. Né? E é muito interessante porque ele faz uma coisa que o Brasil nunca mais fará, e eu vou dizer daqui a pouco. Ele trabalha com fonte. Boa historiadora que sabe trabalhar com fonte. Boa historiadora que sabe trabalhar com fonte. Não ficar delirando, trabalhar com fonte. Eu trabalho, esse é o material. E a partir desse material eu interpreto. Então o Dreyfus, ele pegou um material muito rico, mas muito disperso, que era a burguesia paulista, carioca, nordestina e tal, que apoiou o golpe. Quem? E ele mapeou as empresas, quanto eles financiaram, Cara, o livro a metade do livro parece uma caixa de contabilidade. É impressionante, o livro é dessa grossura assim. Esse trabalho, ele, de certa forma, ele reconfigurou a ideia do golpe que nós tínhamos, porque todo mundo sabia, o golpe foi militar, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que os militares combateram as forças progressistas, todo mundo sabia disso. Agora, o que não se sabia é quem de fato financiou esse negócio, porque vamos ser sinceros, as coisas não acontecem abstratamente ou do nada, do vácuo, não, elas precisam de apoio, né? Apoio, inclusive apoio financeiro e tal. Então você teve, eles apoiaram o governo, e o governo retornou para eles. Por exemplo, surpreende muita gente, os mais jovens talvez, a Odebrecht tal. Não, a Odebrecht é desse período. O velho Odebrecht, que tinha um palacete em Salvador, o velho Odebrecht já estava no começo lá. Acho, para mim foi uma grande descoberta, né? Porque meu pai trabalhou, coitado, como motorista nessa empresa de merda. A Queiroz Galvão, por exemplo. A ditadura, sabe o que a ditadura fez com a Queiroz Galvão e a Mendes Júnior? Colocou ela no Iraque, a ditadura em 74 fez um acordo com o Iraque e colocou ela no Iraque. Os caras, para vocês terem uma ideia, essas empresas, com 2 anos de Iraque, elas estavam milionárias. Eu estou falando de petrodólar, não é cruzeiro ou cruzado velho, estou falando petrodólares. Ora, quem colocou ele lá? A ditadura. A ditadura pagou a eles o apoio que eles deram a ela. Então, vamos ser sinceros, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, não mudou muito. Então, assim, o Dreyfus, ele analisa isso. Pronto. É uma análise. Agora, tem uma outra análise, que é a que eu vou comentar aqui, Dreyfus eu não vou falar mais. O livro de Dreyfus, a coincidência os 2 livros foram publicados pela mesma editora. Né? O livro do Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, foi publicado pela editora Vozes. O Brasil Nunca Mais foi publicado pela editora Vozes. Coincidentemente, uma editora católica. Outro paradoxo desse país. Até porque a igreja tinha apoiado o golpe de 64. Né? É um paradoxo, eu não vou explicar isso porque não é o papel aqui. Mas, veja, o Brasil Nunca Mais, eu diria que é o outro grande livro sobre a ditadura. Por quê? Porque ele fez uma coisa que não era papel de Dreyfus. O papel de Dreyfus era estudar, como ele se colocou isso, estudar como a ditadura se consolidou a partir do apoio da burguesia. Ponto. O Brasil Nunca Mais queria fazer outra coisa.
E aí eu acho que, nesse sentido, o Brasil Nunca Mais acaba sendo um livro mais importante do que o de Direito. Porque o Brasil Nunca Mais queria provar uma coisa que até aquele momento não tinha prova. Era, sabe aquela coisa que é desgraçado no país, que é assim, a minha palavra contra a sua. Então, tu me torturou. Porra, ninguém viu. Eu digo, tu me torturou. Aí tu diz, não, eu não me torturei. Cara, aí tu diz, prove. Como é que eu vou provar? Entende? Pronto, esse era o drama do Ganho. Né? É claro que, para você ter uma ideia, oficialmente, a tortura começa no Brasil já com o golpe de 64, 65, entre 65 e 68, a ditadura nunca parou de torturar. Na verdade, eu até diria que a tortura, ela faz parte da história moderna do Brasil. Né? Agora, tem um agravante que é o caso de 64. Em 64, a tortura se torna profissional. Para você ter uma ideia, o Brasil teve outros golpes, né? E outras ditaduras. Basta ver a de Vargas, foi longa, de 37 a 45. Vargas foi um grande torturador do seu governo, que era Filinto Miller. Mas Filinto Miller, perto do que foi a tortura do Doicode e da figura de Fleury, era coisa para adolescente. Ele era um improvisador perto do que foi Fleury. Para você ter uma ideia, essa gente se profissionalizou na tortura a ponto de dar aula. Os militares brasileiros ficaram tão bons na tortura que foram dar aula no Chile, para militar chileno. Porque, olha, você pode imaginar, Romero, torturar todo mundo sabe. Não, não é verdade. Veja, você está pensando que torturar é uma briga de rua. Minha gente, entenda, tortura não é briga de rua. Tortura não é briga de rua. Tortura, principalmente se ela for sistemática e profissionalizada, você tem que saber uma série de coisas. Primeira coisa que um torturador sabe e deve saber é que ele tem que ter do lado dele uma junta médica para dizer, fulano, tá? Não, ele aguenta X, Valdo aguenta Y. Primeira coisa, cara, veja, isso é, minha gente, diabólico. Não brinque com tortura. Eu não estou falando de briga de rua, eu estou falando de algo profissional, de algo sistemático, de algo assim, essa moça está grávida. Então, a tortura dela é de outra forma. Essa moça não está grávida, a tortura dela será de outra forma, entende? Por exemplo, essa moça tem pavor X. Para você ter uma ideia, os torturadores sabiam até de pavores das pessoas. Como é que eu sei disso? Você vai ler isso aqui, eu espero que você leia isso aqui. Quando eu entrar no livro, você vai entender. Está aqui. Os pavores e tal. Pavores. Né? Há uns 10 anos atrás, nem lembro tanto assim e tal. Eu tive uma namorada que ela tinha pavor de barata. Pavor. Por exemplo, se ela tivesse assim, uma barata na porta, ela não passava por baixo, sabendo que a barata nem estava olhando para ela, mas ela tinha obsessão com barata. A ditadura torturou mulheres inserindo barata na vagina dela. Está aqui. Está aqui. Veja, a ideia de saber o pavor da pessoa para, entendeu? Isso é uma técnica clássica, é bom deixar claro. Todo mundo vai pensar que foi nos Estados Unidos, não foi. A primeira experiência foi na França. A França inaugurou a chamada tortura moderna na Argélia. Dúvidas, recomendo um filme chamado A Batalha de Argel, de Gilles Pontecorvo. Veja esse filme, vocês vão entender aqui. Vai falar disso. Pronto, tranquilo. A França, claro que os Estados Unidos capta tudo, né? Vamos deixar claro. Os Yankees não são de brincadeira. Mas a França foi quem ajudou a chamada ESG, Escola Superior de Guerra do Brasil, nos anos 50. Foi na França, não nos Estados Unidos, que brasileiros aprenderam. Porque, veja, o que eu estou dizendo a vocês aqui, meu gente, está tudo aqui. Tá certo? Depois eu vou falar, vocês vão entender. Mas primeiro eu estou nessa geral. Então, a importância desse livro é que esse livro, ele vai no nervo da tortura. Ninguém tinha feito isso. Coletivamente, é claro que, veja bem, pessoas já tinham sido torturadas, a gente sabia disso. Tá certo? Agora, você não sabia que o coletivo, veja, uma coisa são as denúncias, Dom Helder, Câmara, Bispo de Recife e Olinda, denuncia a tortura desde 1970. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica Romana teve uma freira em 1969, chamada Madre Maurina Borges. Essa mulher era freira em Ribeirão Preto. Ela coordenava o La Santana, que era um abrigo que cuidava de meninas de rua. Essa freira foi associada a Marighella, foi ligada a Marighella, inventaram essa história que ela tinha ligação com Marighella, prenderam a freira,
torturaram a freira, estupraram a freira e há uma desconfiança de que a freira engravidou desse estupro. Precisa dizer mais o que significa para uma freira ser estuprada e engravidar. Essa freira foi relocada pela sua congregação para o México. A diocese de Ribeirão Preto excomungou todos os torturadores dela, mas isso não tem importância para o que é excomungar para torturador. Alguém acreditar que torturador acredita em Deus é piada, mas os bispos acreditaram nisso, né? Só que tem o seguinte, a tortura dessa freira foi fatal para a igreja. A igreja muda ali, a igreja tem apoiado o golpe. Então assim, a tortura desse país, 64, ele traz para o universo brasileiro a tortura profissionalizada que não tinha. Essa é a novidade. A novidade é o Estado que tortura agora profissionalmente. Escolhe o lugar, escolhe a hora, sabe como torturar as pessoas, torturar para não matar as pessoas e, acima de tudo, tirar o que quiser das pessoas torturadas. Esse é o objeto, né? Para você ter uma ideia, há um capítulo inteiro aqui sobre a tortura, sobre o conceito de tortura, um capítulo sobre o que é tortura e como ela se profissionalizou no Brasil. Assim, é uma pena quando as pessoas talvez não entendam aqui aquele drama de Dilma Rousseff está falando da tortura dela. Porque, cara, aquilo ali, para mim, veja, eu não fui torturado. Agora, para Dilma Rousseff, aquilo era um pavor. Então, assim, uma das coisas mais odiáveis em Bolsonaro é isso. É que Bolsonaro é apologético. Isso é que é mais abjeto em Bolsonaro. Porque, no fundo, Bolsonaro é filho disso. No fundo, esse morcego pequeno chamado Heleno Augusto é filho disso. No fundo, boa parte desses generais que vieram dessa geração anos 70 são filhos disso. Ora, o Brasil Nunca Mais, este livro aqui, teve a coragem, a audácia e a genialidade de expor isso. Não tinha no Brasil até 85. Só que veja bem, antes do Brasil Nunca Mais ser livre, ele foi um projeto. Entenda? Para você entender isso, você tem que entender um projeto. Primeiro foi o projeto, o livro é o resultado de um projeto. Primeiro, vamos lá, o projeto, depois o livro eu encerro, tá bom? O projeto nasceu em 1979, e durou até 1984. O projeto foi organizado por um grupo chamado Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Teve à frente um cardeal chamado Paulo Evaristo Arnes e um pastor presbiteriano chamado Jaime Wright. Esse pastor entrou nessa parada porque esse pastor teve um irmão chamado Paulo Wright que foi preso, torturado, assassinado e teve o corpo desaparecido até hoje. O irmão do pastor em Santa Catarina, chamado Paulo Wright. Jaime Wright entra no projeto juntamente com o Dom Paulo. Dom Paulo Evaristo Arnes faz um contato com o Conselho Mundial de Igreja, o CMI, que ficava localizado em Genebra, porque esse projeto precisava de dinheiro. Por quê? Porque Dom Paulo, ele sozinho não fazia nada. Mesmo ele sendo cardeal, mesmo se Deus estivesse no corpo dele, não faria nada. Então ele precisava de um coletivo. Então, e para isso precisa de apoio. Não é? Então ele montou, por exemplo, ele montou um grupo de estudantes da USP de confiança e um grupo de professores. Só que esse projeto, ele tinha que ser no mais absoluto sigilo. Nunca esqueça, 79 era ditadura. 79 era ditadura. Então assim, teve estudantes da USP, estudantes de história, de jornalismo, teve professores da Universidade de São Paulo que participaram da chamada Comissão de Justiça e Paz, né? E eles montaram o projeto. O projeto era: nós vamos ter acesso aos documentos do DOI-CODE e tal, porque tinha um advogado nesse projeto, ainda vivo hoje, vivo e importante, chamado Luiz Eduardo Greenhalgh. Esse cara, ainda hoje advogado, foi o mais importante advogado de preso político do Brasil. Greenhalgh conseguiu os documentos, só que era assim, a ditadura só dava 24 horas para você conseguir um dossiê. Por exemplo, eu sou advogado teu e você está preso lá. Cara, eu só posso defender se eu tiver acesso aos autos, certo? Só que a ditadura fazia, o senhor só pode ficar 24 horas com esse documento. Veja como era a ditadura. Aí o que é que Greenhalgh fazia? Pegava o documento, tipo assim, 7 horas da manhã, aí já tinha um grupo de estudantes na porta esperando e uma máquina copiadora da arquidiocese. Era assim, você tinha que copiar tudo em 24 horas. Agora você imagina, não tinha PDF, não tinha computador, não tinha xerox, era aquela máquina comum de xerox. Aí você tem que ter uma meninada animada assim, pá, aí tira, e arrumava tudo assim e tal, e escondido.
é escondido, entendeu? Para depois Eduardo Minaldo devolver o processo, né? Porque no processo estava lá, como a pessoa foi presa, se foi torturada, se não foi, descrições, tal, que era o que o Projeto Brasil nunca mais se interessava. Então, isso foi se acumulando. Para você ter uma ideia, a Arquidiocese acumulou 1000 páginas. A Arquidiocese de São Paulo e a Comissão de Justiça e Paz, isso aqui é 1% do que é o documento. Eles acumularam 1000 páginas. E essas páginas, elas foram separadas, catalogadas, tal. E depois, obviamente, porque tem o nome das pessoas, aqui não tem o nome das pessoas. Aqui tem apenas a inicial. Carla, aí C. Pronto. Tá. Ora, essas 1000 páginas foram catalogadas, tipo assim, tortura em mulheres, tortura em homens, tortura em jovens, tortura em operário, tortura em crianças, pasmem. Você sabe que tem um livro só sobre isso? Tortura em crianças. A ditadura fechou crianças. Algumas estão vivas. Tem um caso, eu diria absolutamente cruel, de um menino que foi torturado, os pais tinham sido perseguidos, tá? Ele foi torturado, esse menino com 15 anos se matou, ele não aguentou. Tem um livro sobre isso, a gente vê depois eu indico. Cara, então eu não vou me aprofundar muito, porque é preciso, eu entendo assim, é preciso um preparo espiritual para ler esse livro, principalmente a primeira parte dele. Eu vou ler só o índice, não vou ler nada, só o índice para você entender porque é preciso um preparo espiritual. Olha, o primeiro capítulo é castigo cruel, desumano e degradante, aulas de tortura, os presos cobaias. Aí vamos lá, só citando, isso tudo foi catalogado pela Comissão de Justiça e Paz. Pau de arara, choque elétrico, pimentinha, afogamento, cadeira do dragão, geladeira, insetos e animais. Deixa eu dizer para que insetos e animais, não. Produtos químicos, lesões físicas e outros modos de justiça. Você imaginou o que é isso, menino? Isso tudo perpetrado pelo Estado brasileiro. Eu não estou falando de uma gangue, eu não estou falando de uma milícia, eu não estou falando do tráfico, eu estou falando do Estado brasileiro. Estado brasileiro. E isso foi catalogado tudo, né? Pronto, quando terminou de catalogar e arrumar, aí veio a pergunta, né? Entregaram ao cardeal. O cardeal, o que fazer com isso? Veja, o papel daqueles estudantes, daqueles professores, era analisar esse material. Para vocês terem uma ideia, teve pessoas que ficaram chocadas, teve pessoas que não aguentou continuar no projeto, não que não quisesse, que não tinha estrutura psíquica para continuar no projeto. Teve pessoas que tinham pesadelo à noite, se afastaram do projeto, entendeu? A gente acha que, você vê um livro bonitinho assim, arrumadinho, esse livro aqui, como diz a Bíblia, foi lágrimas de sangue para chegar a ele. Pessoas abandonaram o projeto que não aguentaram. Você tem acesso porque, como dizem, eu sei porque me disseram, o pior da tortura é você ver a tortura do outro. E nesse livro aqui, você está vendo a tortura do outro. Entende? Em detalhe, assim, porque os militares, eles propositalmente, porque eles eram preparados para isso, eles escreviam. E eles tinham tanta consciência de que não seriam punidos, que esse país é o país da impunidade, que eles registraram. Isso é uma das coisas, Marcelo Bonfim, que mais me dói em Lula, cara. Mais me dói em Lula, sabe? Porque Lula sabe disso mais do que eu. Quem sou eu? Lula é Lula. Sou um merda, menino. Entendeu? Agora veja, Lula sabe disso. Lula está no centro do maior centro de tortura do Brasil. A direita brasileira e os militares criaram em São Paulo o maior centro de tortura do Brasil. A ditadura militar colocou na cabeça que se tivesse de ter uma rebelião comunista, começava por São Paulo. Então São Paulo vai penar na nossa mão. Entendeu? O primeiro grande doicode foi criado em São Paulo. Os caras criaram um centro para treinar para o Brasil inteiro. O cara ia criar o doicode de Aracaju, ele ia se formar em São Paulo, aí voltava. O cara era de Salvador, ele ia criar o doicode de Salvador, aí ia se formar em São Paulo, ia ter aula com Paranhos Fleury. Cara, uma das figuras mais nefastas desse mundo.
Esse cara é tão cruel, tão brutal, que eu acho que ele não aguenta. Chegou um momento que ele não aguentava mais ele mesmo. Ele vivia, no fim da vida dele, ele vivia entupido ou de uísque ou de cocaína. Para você ter uma ideia, esse cara morreu pisando em falso num grande iate que ele comprou com tanto dinheiro de tortura. Morreu afogado. Afogado. Ele meteu o pé no iate, deslizou e caiu afogado e tal. Claro, o pessoal queima de arquivo e tal. Olha, pode até ser queima de arquivo, mas ele ia morrer de qualquer jeito. Ele já era um morto ambulante. Em 79 ele já era um morto ambulante. A ditadura, ele não fez um morto da ditadura. Tranquilo, estou terminando. Então veja, esse livro, ele tem esse papel que eu acho absolutamente fundamental. E para terminar, eu queria entrar só para sugerir para vocês. Ele tem uma divisão, que eu só li um pedacinho dessa divisão. Ele é dividido em 6 partes e 5 anexos. Né? Os anexos são os documentos, são os inquéritos, são alguns nomes que podem ser publicados e principalmente, uma das coisas mais importantes do anexo aqui é um pequeno capítulo sobre o que é a tortura. Eu acho o melhor do anexo é esse capítulo tal. E os capítulos, e eu vou terminar com isso, os capítulos são os seguintes, só para você saber o que é o livro e a importância desse livro. A primeira parte é sobre a tortura, a segunda parte é sobre o sistema repressivo, a terceira parte é sobre a repressão contra tudo e todos, a quarta parte é sobre a subversão do direito, porque para você torturar oficialmente, você tinha que mudar o direito. Sistema jurídico brasileiro, e eles assim o fizeram. Né? A quinta parte é sobre o regime da tortura, e a sexta parte são os limites. Né? Por exemplo, pessoas que morreram sob tortura, né? Agora veja, esse livro ele foi tão impactante, ele foi tão impactante na época quando ele surgiu. Para você ter uma ideia, esse livro ele não foi lançado assim, tipo, vai ser lançado em livraria e tal, porque não podia, né? A ditadura proibia. Sabe como eles fizeram? O lançamento foi assim, boca a boca, ouvido a ouvido, né? E tal, e ele foi enviado, tipo assim, um pacote para Recife, um pacote para o Rio, um pacote para São Paulo, um pacote para onde, tal, todas as capitais do Brasil. Para você, o livro esgotou em 3 dias, a primeira edição. 3 dias, junho de 1985. O livro esgotou em junho de 85. Junho de 85, o livro esgotou. Aí já está na 30ª, tanta edição, sei lá, tal. Esse livro incomodou tantos militares, e eu quero terminar com isso, que os militares ficaram tão putos com esse livro, e eles não podiam fazer nada, porque era um livro ligado à igreja, não sei o que e tal. Eles lançaram outro livro, lançaram exatamente o livro em 1985. Eles lançaram um livro com o nome de Orville, que é livro ao contrário. Que eles escolheram uma série de depoimentos de vários militares para dizer o contrário do livro aqui. Que nós não torturamos qualquer pessoa, que nós não somos maldosos, que a gente tem um projeto de Brasil, que isso é invenção de comunista adora colocar culpa na gente, que comunista odeia exército, que comunista odeia o que. Os caras escreveram um livro de quase 1000 páginas, chamado Orville, que foi descoberto. Esse livro era para ser publicado. E o governo proibiu, na época já era o governo democrata Sarney fez essa coisa boa para esse mundo. Sarney não permitiu a publicação desse livro, que era um livro organizado pelos militares. Pasmem, um dos articuladores desse livro tinha um nome que talvez alguns aqui lembrem dele. Um dos articuladores do livro chamava-se Brilhante Ustra. Um dos organizadores do livro chamava-se Brilhante Ustra. Um dos organizadores do livro. Veja, esse livro foi estudado, e aí eu termino agora mesmo, foi estudado, ele foi descoberto por um jornalista mineiro chamado Lucas Figueiredo. Esse cara mapeou esse livro todo. Tem um livro do Lucas Figueiredo sobre o Orville. E, mais recentemente, o professor da UERJ, João César de Castro Rocha, tem um livro extraordinário em que, num capítulo inteiro, chamado A Guerra Cultural Bolsonarista, o nome do livro de João César. Nesse livro tem um capítulo inteiro sobre o Orville. Ele para mim, a melhor análise. Ele leu as 800 páginas do Orville. Ele escarafunchou todo o Orville. Eu recomendo demais o livro e o capítulo, né, que é o segundo capítulo e tal. Por quê? Porque João César quer provar que o Orville é a base do pensamento de Olavo de Carvalho. E a base do pensamento de Olavo de Carvalho é a base do pensamento da extrema-direita brasileira. Ponto, é isso. Obrigado. Agora a gente vai dar prosseguimento com o professor Evaldo Becker. Se você quiser se apresentar.
noite a todas, todos, todes e demais. Vocês me ouvem aí no fundo, não? Sim. Tranquilo, né? Mantenha esse nível. Primeiramente dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento organizado pela VUCS e por uma série de outros coletivos e movimentos, né? Hoje à tarde a gente teve uma longuíssima discussão aqui, profundíssima e agradabilíssima, né? Na medida em que uma discussão sobre o golpe de 64 pode ser, né? Mas no sentido de nos enriquecer e nos rememorar. Para mim também é um prazer estar aqui com o professor Romero, né, meu colega, esquerdista como eu, da filosofia também, né? Então, assim, somos... Não se anime que não são muitos. E morre por aí. Na verdade, fiquei muito feliz com os meninos, com os colegas que me chamaram para falar, para organizar um pouco, ajudar a organizar esse evento, porque, na verdade, de fato, essa segunda-feira era para ser uma das últimas aulas da disciplina de filosofia política, onde a gente ia discutir exatamente dois autores que eu tentei incluir aqui, deu uma movimentada. O primeiro deles, o mais importante, que vai ser da fala de hoje, me parece, é o livro História de uma Ideia, Golpe de Estado, História de uma Ideia, do professor Newton Binotto. É um livro publicado em 2021, que não faz um apanhado especificamente dos golpes brasileiros, que seriam muitos e talvez não se esgotassem nesse livro, mas que faz uma análise do conceito de golpe de Estado ao longo da história, como é que ele surge, como ele vai se transformando ao longo da história, suas várias fases, suas várias camadas de conceitos, de compreensões. Boa noite. Estou gritando muito. Então, o primeiro deles, que é o livro fundamental que eu vou utilizar aqui, justamente pensando, que eu penso que estava correto, é que os professores da tarde, historiadores, geógrafos, o professor Romero, se concentrariam mais na história do golpe de 64, né? E vamos dizer assim, e na sua continuação ao longo dos últimos anos, até agora. E o que eu pensei, para fugir um pouco dessa compreensão, é trazer um pouco dessa história mesmo, conceitual, filosófica, sobre a questão do golpe de Estado, aliado, então, para entender não tanto o golpe de 64, que é fundamental para o Binotto, mas sobretudo como é que esse golpe, a história dos golpes de Estado, do conceito de golpe de Estado, ela vai se transformando ao longo do tempo e ela vai servindo para instrumentalizar, por exemplo, o golpe de 2016 e, obviamente, ele terminou esse texto em 2021, ele não sabia do golpe de 2023, mas ela nos ajuda a pensar, talvez, quais são as características ou quais são a maquinaria por trás dos golpes que ajuda a gente a pensar nesse golpe de 2023, que foi um golpe, né? Uma tentativa, a gente fala de golpe, mas na verdade é um golpe fracassado. O professor Fernando Sá mencionou isso hoje. Se esse golpe que foi tentado tivesse dado certo, a gente provavelmente não estaria nessas condições aqui conversando. Então foi um golpe, só que ele fracassou. Então por que ele fracassou? Então eu vou tentar fazer essa análise brevemente, nesses 30 e poucos minutos. Eu vou tentar não me repetir muito, mas logo depois da tentativa de golpe do ano passado, lembra, Romero? A gente montou uma mesa aqui sobre a ideia dos militares, os inimigos íntimos da democracia e quais são esses inimigos íntimos da democracia. E você viu um pouco desse livro do Svetlana Todorov, que é um pensador franco-búlgaro, né? Búlgaro, francês, se a gente quiser. Búlgaro, nascido na época da União Soviética e radicado na França, um dos pensadores da filosofia política talvez mais importantes dos últimos tempos, que morreu em 2017, que traz várias reflexões sobre essa forma como as democracias criam seus próprios inimigos de dentro mesmo, em outros livros, como Medo dos Bárbaros, para além do choque das civilizações, ele vai mostrar essas ameaças externas, vai mostrar também toda a história, todos os documentos relativos a legalização da tortura na França e nos Estados Unidos, como o professor Romero acabou de mencionar, talvez alguns dos países que serviram para criar o arcabouço jurídico da tortura e a metodologia mesmo científica da tortura ao longo do tempo. Aliado a esse texto, vou mencionar muito brevemente também um livro importante que eu trabalho nas aulas de política às vezes, dessa vez nesse semestre eu trabalhei, O Bom Uso da Tortura. Que título, hein? Que título, do Michel Teletien. Obviamente tem um subtítulo que eu sempre gosto de falar no final, então, O Bom Uso da Tortura ou Como as Democracias Justificam o Injustificável. Então não é um manual de tortura, mas sim, ao contrário, um instrumento que nos ensina a pensar como
nos mostra como esse sistema da tortura e como toda a prática da tortura, o arcabouço jurídico e o desenvolvimento de pesquisas científicas dentro das universidades foi aquilo que alimentou os torturadores ao longo do tempo, seja nas torturas do exterior, seja nas torturas brasileiras. Lembrando que aqui no Brasil nós fomos torturados pela Escola das Américas, nos Estados Unidos nós fomos torturados também, desculpa. Mas nós fomos instruídos no âmbito da tortura, formados no âmbito da tortura pela Escola das Américas, nos Estados Unidos, que formava todos os ditadores da América Latina. Né? Então tudo isso de alguma forma também está nesses textos que vão servir de pano de fundo para a minha fala. E finalmente um texto que eu já tinha citado também na fala com o Romero, dos inimigos da democracia, é a escolha da guerra civil, do coletivo de marxistas, que sempre saiu, a gente não tem assim em português, tem em francês, uma outra história do neoliberalismo que mostra que o neoliberalismo escolheu ao longo dos últimos anos, desde a sua fundação, optou pela guerra civil. E eles têm um projeto de guerra civil do começo ao fim, sempre foi. Então, assim, eles já optaram pela. A gente falava isso em 2016. Exatamente. Então, assim, o que eu quero mostrar, na verdade, é que, primeiramente, golpe de Estado não é uma invenção nossa, golpe de Estado, tortura também não é uma invenção nossa, só que nós nos especializamos bastante a ponto de superar, talvez, os mestres que nos facultaram as primeiras instruções e ideias. Então, falando brevemente, faz alguns anos que eu venho me dedicando então ao estudo da filosofia das relações internacionais, filosofia da guerra e da paz, com ênfase em autores modernos, como Grossos, Rousseau, Saint-Pierre, Bolívar, por exemplo. Então, é uma coisa que já vinha me interessando. Contudo, a situação política do Brasil contemporâneo não nos permite seguir o método da coruja de Minerva, para aqueles que são da filosofia, que alça o seu voo ao entardecer, após o desenrolar dos eventos, que só fala quando os eventos terminaram. O Brasil contemporâneo não nos permite essa tranquilidade de esperar tranquilamente para ver os eventos acabarem, para poder nos posicionar enquanto filósofos, não é isso, Romero? Então, infelizmente, o Brasil dos últimos anos apresenta uma cena política turbulenta e rica em eventos extremos, que exigem do estudioso da política uma análise e uma tomada de posição contemporânea em relação aos fatos mais importantes da política. Não dispomos do tempo de recuo que seria necessário para uma leitura menos passional, eu diria, sob pena de enterrarmos o cidadão engajado junto com o cadáver do intelectual neutro. Nós não podemos nos dar o luxo de ser intelectuais neutros e filósofos para avaliar só o processo no final, senão a gente vai ser engolido por ele. Essa é a ideia. Isso, nos últimos anos, me fez me voltar um pouco para os problemas mais relativos à situação do Brasil contemporâneo, e o que se percebe é uma repetição de golpes, né? Desde a gente já mencionou hoje à tarde, não vou voltar a isso, mas a nossa república foi dada com golpe, né? Nasceu com golpe, e durante a república a gente teve vários, inúmeros golpes, cujo talvez o mais clássico e que está mais na memória ainda é o de 64, mas depois ele foi alimentado por variações do golpe em 2016 e por essa tentativa, felizmente, naufragada em 2020. O que eu quero dizer, trocando em miúdos, é que estamos no olho do furacão de movimentos políticos extraordinários e que precisamos nos servir de referenciais clássicos para agirmos na cena contemporânea. Em nosso entender, vivenciamos aqueles momentos que entrarão para a história e serão analisados e debatidos pelas gerações futuras. Eventos que bem poderiam fazer parte dos filmes de ficção mais distópicos, dadas as excentricidades da cena política do nosso país ao longo dos últimos anos. Os ficcionistas mais imaginosos, diríamos assim, não conseguiriam criar um tipo de loucura que a gente vivenciou nos últimos anos. É preciso que a gente perceba isso. Durante alguns tempos, nesses últimos 2 anos, eu me afastei inclusive do país. Aquilo que a gente mais ou menos naturalizou é completamente inadmissível em boa parte dos países considerados civilizados. E inimaginável o tipo de extravagância que a gente vivenciou nos últimos tempos. Para delimitar melhor então nossa análise, poderíamos dizer a lembrança do golpe de 1964, passando pelo golpe político-jurídico que apoiou do poder a presidenta Dilma Rousseff, com caráter e traços claros de misoginia, inclusive, passando pelo golpe político-jurídico até a malfadada tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023. É sobre esse momento que a gente vai falar então nesses próximos minutos. Como eu disse brevemente, o filósofo e literato búlgaro radicado na França, Tzvetan Todorov, em seu mais recente livro traduzido em português, na verdade já faz um tempinho, 2012, foi traduzido em português,
analisa com rara cuidado alguns dos maiores desafios da política contemporânea. Ele está antes do golpe de 2016, está antes do golpe de 2023, mas ele analisa esse movimento em nível mundial, como é que vão se criando, como é que dentro das próprias democracias a gente vai criando uma série de inimigos, uma série realmente de pessoas que combatem para miná-la por dentro. Né? Essa é a ideia. E me parece que, lendo esse texto desde a época que ele foi lançado, eu trabalhava com ele, a gente via como que isso ia ocorrer no Brasil, e assim a gente vê que, na verdade, não é uma originalidade, não é uma novidade. Os próprios golpistas, Bolsonaro, durante todos esses tempos, o pessoal da comunicação deles, eles repetiram invariavelmente todos as grandes propagandas, seja do Hitler, seja do fascismo, seja da ditadura de 64, o mesmo tipo de coisa, não há nada de novo. Essa é a grande coisa. Como é que a gente vê se reconfigurar na história, nossa, algo que a gente pensou que estava para trás, né? Eu mesmo, assim, meus professores da graduação, meu orientador, de mestrado, Edmilson de Azevedo, Cláudio Moreira Garcia, era da Val Palmares, etc. Essas coisas que a gente parecia que tinha ficado na história, né? A gente viu toda aquela, imaginando como é que se dá uma ditadura, como é que ela vai se estabelecendo, como é que as pessoas vão aceitando uma série de barbaridades, e a gente começou a ver isso se refazendo novamente a partir de 2016, assim, e fomos engolidos por ela. Então, como eu disse, vou utilizar esses 4 livros basicamente para essa minha fala. Em Inimigos Íntimos da Democracia, então, Todorov vai identificar tanto os inimigos externos, mais evidenciados no cotidiano midiático livresco, quanto os inimigos internos da democracia. O autor examina problemas candentes que geram o que ele designou como mal-estar na democracia. Eu vou me concentrar basicamente aqui, pelo menos até meados da minha fala, nos inimigos internos. Né? O Todorov trata muito dos inimigos externos, e no final eu mostro por que de fato essa última tentativa de golpe não funcionou, talvez mais por questões, contingências históricas externas do que propriamente por contingências históricas internas. Então agora eu vou concentrar na questão interna. Em Inimigos Íntimos da Democracia, a ênfase recai nas ameaças decorrentes do fato de que a democracia pode engendrar seus próprios inimigos. Inimigos identificados como o populismo, o ultraliberalismo, o messianismo, que são os verdadeiros inimigos íntimos do fazer democrático. A gente teve todos esses elementos nos nossos 2 golpes aí, né? Sobretudo no último. Né? O povo, a liberdade e o progresso, que constituem um amálgama da democracia, devem ser pensados de forma interligada, pois a absolutização do pensamento isolado de um único desses elementos pode se transformar em uma ameaça, dizia o Todorov. A imposição da vontade de um grupo, seja majoritário ou não, que não atente para as diferenças e peculiaridades dos povos e das vontades, e que em nome da verdade, do bem, da moral, da liberdade, da religião, do comércio, da segurança ou de qualquer outra bandeira, e esquece que, ou não quer levar em conta os anseios e opiniões dos demais integrantes do corpo social e da humanidade, sempre acarreta visões simplistas, preconceituosas e antidemocráticas. A gente escolhe algumas bandeiras e cega para todos os outros elementos. É isso que o Todorov está dizendo. O primeiro adversário da democracia, dizia o Todorov, é a simplificação que reduz o plural ao único, abrindo caminho para o descomedimento. Ou seja, a gente tem esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita. Na esquerda a gente tem todo um leque de tendências, de diversidades, mas a gente simplifica tudo e diz: ou você é a favor de tais bandeiras, pátria, família e liberdade, ou você é contra e você então esse que ele chamaria na história da filosofia do maniqueísmo. Você simplifica e coloca todo mundo no mesmo lado. Então eu mesmo, não sendo comunista, assim, trotskista, leninista, todas as minhas atitudes vão ser colocadas como comunista, mesmo que eu seja social-democrata, republicano, etc, a gente simplifica tudo e coloca todo mundo no mesmo saco. É isso que faz com que as análises comecem a ficar mais fáceis, no caso da extrema-direita, desse público deles, entender que ou você está com eles, ou todo o resto, que inclui uma diversidade imensa de posicionamentos, um leque de visões diferentes de mundo, elas são todas erradas, todas no mesmo saco. Esse tipo de simplificação de Todorov, ela facilita esse tipo de movimentos de extrema-direita.
Todorov demonstra em seu último livro, então, assim como já havia feito em O Espírito das Luzes, o seu apreço pelos valores desenvolvidos pelos filósofos iluministas, quais sejam tolerância, autonomia, laicidade, liberdade, humanidade e universalidade. Valores que constituem o que ele chamou de modernidade e que foram e continuam sendo atacados por obscurantistas, fanáticos e imperialistas. Por todos aqueles que se recusam a respeitar a humanidade e que pensam de forma... a humanidade dos que pensam de forma diversa e autônoma. Os heréticos, né? Só lembrando aqui, a gente falou hoje muito em religião, né? Heréticos, né? Do grego heréticos, significa aquele que pensa livremente. Herético é usado como um adjetivo negativo, né? Como uma acusação. Você é herético. Eu nunca me considerei ofendido por ser chamado de livre pensador, e nunca vou me considerar. Mas a ideia é essa: é aquele que pensa diferente, ele é aquele que quer pensar livremente, que não tem as amarras de uma determinada bagagem ideológica específica, de uma censurada e limitada. Ele é um inimigo declarado de todos esses fanáticos. É com fanatismo e com incompreensão que os inimigos da democracia atacam todos aqueles que aspiram à liberdade de pensamento e de ação, e que percebem que não se pode simplesmente optar por liberdade ou por igualdade, que uma sem a outra é mera ideológica e midiática. Não dá para optar por liberdade ou igualdade, as duas devem andar juntas, e uma fomenta e fortalece a outra. Esse é um falso dilema: ou vocês têm liberdade ou vocês têm igualdade. Se vocês querem igualdade de salário, vocês vão ficar... Então, essa dicotomia é uma dicotomia falsa. As duas coisas devem andar. E o Todorov, ele é um grande herdeiro dessa tradição, e no início ele mostra como que esses valores, como que esse fanatismo contemporâneo, ele está ancorado exatamente naquilo que atacava o pensamento moderno, fundador da teoria do Estado e da democracia. O autor analisa no capítulo 5 do seu livro como a dita liberdade de mercado cada vez se dá mais em detrimento da liberdade dos indivíduos. O filósofo franco-búlgaro examina ainda as várias facetas do que ele chama de messianismo político e as suas implicações no que concerne às restrições à diversidade de pensamentos e opiniões políticas e morais. Então, quando se falou em liberdade, eu vou botar isso nos últimos meses, ela é um tipo de liberdade muito específica, né? Que elimina uma série de outras liberdades que deveriam estar vinculadas a esse conceito. Lembremos que o antigo presidente, o amante de joias e de salários alheios, bem como sua ninhada, defenderam inúmeras vezes e publicamente a tortura e os torturadores. Esses mesmos senhores e seus grupos de seguidores fanáticos, que vociferavam as palavras Deus e liberdade, atacaram a diversidade religiosa e surfaram numa onda de conservadorismo neopentecostal fanático e medieval que dominou a cena política nos últimos anos. A dita liberdade, tão apregoada por eles, não incluiu a liberdade de orientação sexual, nem tampouco a liberdade do uso de drogas, nem mesmo a liberdade das mulheres abortarem os filhos que carregam o seu próprio ventre. Também não incluiu a liberdade dos trabalhadores de escolherem livremente em quem iriam votar. Nas últimas eleições, vimos inúmeros patrões, né, a exemplo do velho da Van, por exemplo, e outros, pressionarem seus empregados um tipo de modelo de voto a cabresto, desencavado de nossa história passada, a história da ditadura mesmo. Né? Chegamos à bizarrice de não podermos escolher livremente nem sequer as cores das vestimentas que usávamos, e pessoas foram atacadas nas ruas por usarem roupas nas cores rosa ou vermelha. Né? Parece simplesmente que a dita liberdade se resumia àquela de atacar adversários através do uso sistemático e em larga escala de mentiras e calúnias. A liberdade usada para pregar, defender o AI-5, que é exatamente o fim da liberdade e o fim da democracia. Né? Então, o Todorov ele mencionava já isso, e eu estou só surfando a onda dele aqui, de como, em nome da bandeira da liberdade, você comete todo tipo de ataque às liberdades individuais e coletivas mais consagradas. As paradoxais posições de grupos de extrema-direita advogavam, até alguns meses atrás, o direito à liberdade de propor a intervenção militar e o retorno da ditadura, e, consequentemente, a perda de direitos e liberdades. O Romero mencionava que nós não resolvemos os problemas dos militares. De fato, a gente só resolveu os problemas das filhas e das viúvas dos militares, né? Esse daí a gente conseguiu resolver
Mas a questão militar a gente ainda não, de fato, não conseguiu, e ela está sempre atrelada a esses movimentos de ataque às liberdades. Né? Os inimigos íntimos da democracia circularam e ainda circulam livremente entre nós, e o engajamento político de hordas de fanáticos terraplanistas, fascistas e nazistas declarados deram ensejo à tentativa de tomada violenta do poder através de um novo golpe de Estado. A pergunta, vai ter golpe ou não vai ter golpe, foi banalizada no Brasil contemporâneo. Agora se analisa, todos os processos do Supremo, se houve tentativa ou não de golpe, o pessoal ainda defende que não teve. A gente durante 4 anos só ouviu falar em golpe. Todos os dias, todo feriado, 7 de setembro, se falava tranquilamente, a céu aberto, se ia ter golpe ou não ia ter golpe. E agora a gente está tentando provar juridicamente que houve uma tentativa de golpe declarado. Então, assim, a gente vê como é difícil a situação de todos os traços antigos e novos, né? Os termos golpe de Estado e revolução foram confundidos propositalmente nos últimos anos, e nesse sentido faz necessário tratarmos desse tema candente. Para tanto, nos serviremos então das ideias de Binhoto, apresentadas no livro Golpe de Estado, História de uma Ideia. Embora tenha sido publicado então, em 2021, como eu disse, para nos auxiliar na compreensão do golpe político-jurídico de 2016, o mesmo pode nos auxiliar também na compreensão do golpe naufragado de 2023. Então, me concentrando aqui no que o Binhoto vai narrar ao longo da história, as 4 camadas e significados de golpe de Estado, para depois analisar esses últimos 2 aí. No início do seu livro, Binhoto nos lembra que o termo golpe de Estado esteve longe de ter um significado único ao longo dos séculos. O autor nos apresenta as várias camadas de significados que o termo assumiu ao longo da história. Ele lembra que mesmo antes de haver Estado, as tentativas de tomada violenta do poder, através do que se chamou de conjurações, sempre fizeram parte do arcabouço político das sociedades. Nesse sentido, não se trata de algo original, de uma novidade recente. Segundo o autor, a primeira camada de significados de golpe de Estado está ligada ao pensamento acerca da razão de Estado, tal como era pensada por Maquiavel e conceitualizada por Giovanni Botero e Gabriel Naudet durante os séculos XVI e XVII. Essa primeira acepção possui um sentido que não é necessariamente negativo. A ideia do golpe de Estado ela surge como algo que a gente poderia encarar hoje como tecnicamente adequado e etc. O que ele está querendo dizer com isso? O termo estava atrelado à ideia de busca de conservação do poder acima de tudo. Trata-se, eu cito, do papel da força e da violência política, sobretudo quando se trata da manutenção do poder. Poderíamos dizer que, nesse caso, o golpe de Estado poderia ser traduzido, eu estou fazendo essa compreensão, por golpe de mestre. Certeiro e inusitado, empreendido sigilosamente aí na tentativa de defender a pátria e a liberdade coletiva. Então, a primeira concepção do golpe de Estado é defender a pátria de alguma ameaça externa, mas ela é mais como um golpe de mestre daquele que está no poder para se manter no poder. Essa é a primeira significação histórica do golpe de Estado. Ela vai sofrer uma mudança grande ao longo do tempo, e a essa primeira camada de significados junta-se uma segunda ao longo do século XVIII com a Revolução Francesa. Então, nesse momento, os conceitos de golpe de Estado e revolução, ambos caracterizados pela tomada violenta do poder, passam a se distinguir. Enquanto o conceito de revolução adquire, no mais das vezes, um significado positivo, o conceito de golpe de Estado passa a assumir uma conotação negativa. Conforme Binhoto, alguns autores chegam a dizer que nada impede que o golpe de Estado venha se transformar em uma revolução, mas a maioria dos intérpretes prefere manter a diferença entre as duas noções. Por que eu estou mencionando isso? Eu acho importante, porque nos últimos anos a gente, nessa ideia de revisionismo e de dar nó no pingo d'água, digamos assim, a gente tentou atribuir o máximo, uma série de eufemismos e tudo mais para tratar com o golpe. Muitos dos golpistas estavam se dizendo revolucionários, né? A ponto de um ministro do Supremo Tribunal, ladeado por um ministro militar, que fazia muitos anos que não aparecia em cena pública, o Toffoli, eu estou colocando na época, falou no movimento de 64, porque não queria se colocar no enfrentamento de dizer que era um golpe ou que era uma revolução, como os militares estavam querendo dizer. Então, a ideia de golpe de Estado e de revolução, eles namoram, vamos dizer assim, no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e a ideia é que
uma coisa não é exatamente a mesma coisa do que a outra. O que eu estou querendo dizer? Como a gente está fazendo hoje, fica mais fácil distinguir um golpe de uma revolução. E no caso brasileiro, já que nos últimos anos tentou se definir o golpe militar, civil-militar de 1964 como uma revolução ou movimento de 64, fica evidente a falha de narrativa, dado que o referido golpe desencadeou a redução das liberdades individuais e coletivas e a supressão de direitos fundamentais, para além da implementação da tortura sistemática e da ausência de liberdade de expressão através de uma censura brutal e cruel. Não há nenhuma condição de você confundir golpe de Estado com revolução, ainda mais olhando retrospectivamente. O nosso golpe de Estado, foi um golpe de Estado que acabou com as liberdades individuais e coletivas, implementando a tortura. Não tem nenhuma possibilidade de manobras intelectuais, linguísticas, para você definir isso como sendo uma revolução. Voltando aqui, Todorov enfatiza que a aceitação legal da tortura, as restrições impostas às liberdades civis e a discriminação das minorias talvez sejam mais nefastas do que os ataques terroristas. Tema examinado também por Deretjen em O Bom Uso da Tortura ou Como as Democracias Justificam o Injustificável. Então, aqui todos os autores vão mostrar como é que sempre a ameaça de um inimigo externo, no nosso caso o comunismo, né, mundial, etc., ele serve para que se reduzam as liberdades internas, né, as liberdades civis, políticas, etc. E como, então, primeiramente isso, a ameaça externa justifica isso, mas depois, sobretudo o Deretjen, mas o próprio Todorov também mostra como que nos últimos anos o que houve de maior avanço em termos de tortura foi produzido, por exemplo, com o financiamento do Pentágono dentro das universidades americanas. Privação de sono, privação de luz ou excesso de luz, excesso de ruídos, tudo isso foi investigado cientificamente dentro dos laboratórios de psicologia, etc., para ver até onde você suporta. Privação sensorial, né? Você bota a pessoa, camadas e camadas de tecido para você não sentir mais nada, numa sala branca com ruídos intermináveis, depois de um silêncio brutal. Tudo isso foi analisado cientificamente e desenvolvido pelos nossos colegas pesquisadores, professores, com financiamento público do Estado, e tudo isso atrelado também a um arcabouço jurídico desenvolvido por professores e doutores das universidades para justificar a tortura. Isso, o Deretjen mostra, o Romero já tinha mostrado muito bem, é uma herança que a gente tem da França, berço da igualdade, liberdade e fraternidade, e da tortura na Argélia, etc. Então o autor mostra esses documentos da tortura, os primeiros protocolos de tortura, como é que eles vêm dos franceses no século XIX e XX, sobretudo no XX, e depois nos Estados Unidos, depois eles vão se disseminando para vários países, inclusive nós, que fomos formados por essas grandes nações de sábios e exílios torturadores. A gente, como eu disse, às vezes a gente supera os mestres, né? E a gente consegue disseminar aí uma série de novos saberes aí, macabros nesse sentido. Golpe de Estado, então, passa a ser considerado negativamente e revolução passa a ser considerado positivamente. Por isso, muitos golpistas, incluindo os golpistas brasileiros, tentam renomear as ações praticadas e transformar, ao menos do ponto de vista da narrativa, um golpe numa revolução. Continuando. Binotto detecta, então, a emergência de uma terceira camada de significados ao longo do século. O 18 Brumário, Napoleão, né, acrescenta, segundo o autor, uma terceira camada de significados. Desde então, cito Binotto, a análise dos golpes passou a ser comandada pelo arsenal teórico do direito e não mais exclusivamente da política. Golpe de Estado passou a ser olhado como um atentado às leis e à Constituição. Então essa parte jurídica que não tinha nas duas primeiras camadas de significados, ela é acrescentada nessa terceira camada de significados durante o 18 Brumário com o Napoleão Bonaparte, onde você começa a ter a ideia de uma estrutura de Estado de direito. E aí, quando você tenta dar um golpe de Estado, você precisa justificar ele juridicamente, à luz da Constituição. Binotto cita a definição apresentada no final do século XIX, do dicionário Lettré,
segundo a qual o golpe de Estado será definido como, eu cito, medida violenta pela qual um governo muda violentamente e fora das leis da Constituição. Então, é violento e é também contrário às leis e à Constituição. Finalmente, uma quarta e última camada de significados é acrescentada. Vejamos nas palavras do autor. Uma quarta camada de significados seria agregada à noção do século XX. Ele menciona o autor Curzio Malaparte como sendo um dos principais responsáveis pela emergência desta mudança final na compreensão de golpe, e a última camada de significados. Para ele, o golpe existe na superfície das sociedades, como algo que surge numa circunstância específica de que se aproveitam os atores mais determinados e que compreendem que estão diante de uma brecha nas instituições da qual é possível se aproveitar para ocupar o poder. Esta é a quarta camada, uma associação entre golpes de Estado e o mundo da técnica na qual vivemos. Então aqui ele vai falar de toda a técnica dos golpes de Estado, mas também desse momento oportuno, dessa brecha. No caso da Dilma ali se criou uma brecha jurídica, né? Na verdade, a pedalada fiscal é algo que não existe no dicionário jurídico, não existe na Constituição, não existe no Código Penal, não existe nenhum código. Né? Você vê que a burguesia está descontente com a Dilma. Os professores, todo mundo está um pouco descontente com a Dilma, lamento, né? Foi terrível. Mas o fato é que você tem um Congresso majoritariamente contrário a ela. Quando ela começa a mexer com os bancos e com a Comissão da Verdade, inclusive, de novo, né, com os militares, há todo um movimento que se conflagra para já temos um momento oportuno, e aí não importa mais a própria Constituição, mas o que você vê é tentar criar uma brecha jurídica para você tentar justificar agora, nem tão mais violentamente, mas em tese, dentro de um protocolo formal legal, o impeachment. Então você sai da ideia de golpe e você entra na ideia de impeachment porque você acredita que você consegue enrolar o pessoal e dizer que tem uma justificativa jurídica e criminal, né? Que depois foi desmentida pelo PSU, etc. Então essa oportunidade, isso aí se tornou então a técnica dos golpes a partir do século XX, segundo o Todorov. E ele foi implementado ao longo de todos os anos. Estou finalizando, minha gente? Finalizando. No caso de 2016, se considerarmos a terceira e a quarta camada de significados, poderemos compreender que houve um esforço para desacreditar a presidenta eleita, justamente pelo fato de ter se aberto uma brecha temporal após a reeleição de Dilma, que ganhou por uma margem pequena de votos e que levou nomes como Aécio Neves e Eduardo Cunha a questionar o processo eleitoral e também a acusarem Dilma injustamente, como ficou demonstrado pelo próprio parecer do TCU, de um suposto crime de responsabilidade fiscal, que ensejaria uma possibilidade legítima e conforme a Constituição para apear do poder uma presidenta que incomodava sobremaneira muitos interessados em assumir esse mesmo poder a qualquer custo, com a conivência da mídia publicitária de massa e o golpe se consumou. Então, como pano de fundo, poderíamos aventar também a possibilidade de que o golpe de 2016 contou com o apoio de um inimigo externo, os Estados Unidos da América, que através da Lava Jato trabalharam para apropriarem-se do pré-sal brasileiro. Então aqui a gente tem de novo a cena do inimigo externo. Em 2016 houve a confluência de intenções do nosso exército mercenário com o governo dos Estados Unidos, que queria apear do poder a Dilma. E aí se conseguiu essa brecha malabarística, jurídica, teórica, para conseguir dar o golpe de forma efetiva. No caso do Bolsonaro, o processo se passou diferentemente. Primeiro, podemos descartar, no caso do rei das rachadinhas, a possibilidade de que sua tentativa de golpe de Estado pudesse ser compreendida da forma expressa na primeira camada de significados, como algo positivo que levaria a salvar a pátria e preservar a liberdade. Não é o caso. Muito pelo contrário, sua tentativa de golpe de Estado pode ser compreendida, segundo minha análise, no caso, né, obviamente, através das três outras camadas de significado. Tentou-se de uma forma política e contra a Constituição tomar de assalto a sede do poder central. Acreditou-se haver uma brecha na estrutura de poder, mesmo após a vitória de Lula. Contudo, o golpe fracassou, em nosso entender, primeiramente porque no Brasil contemporâneo o fator segredo necessário para a eficácia do golpe
possível, dado que após ou em concomitância com a tomada violenta do poder era preciso a adesão popular, conseguida quase que exclusivamente através das mídias sociais. Não era possível manter o golpe em segredo. O tempo inteiro estava se falando do golpe, e as pessoas, tanto aqueles que queriam dar o golpe quanto aqueles que queriam evitar o golpe, puderam de alguma forma trabalhar antecipadamente para o seu desfecho. Outro fato fundamental foi que o golpe desta vez não dispunha dos aliados externos poderosos, e esse me parece que é o principal motivo. As mudanças do poder em vigor nos Estados Unidos da América fizeram com que talvez pela primeira vez na história nossos interesses estivessem em consonância com os deles. Esse é eu repito, pela primeira vez na história. E a gente teve sorte, não vamos nos contar com ela novamente, porque provavelmente isso não vai se repetir. Se fosse outra circunstância, se o Trump estivesse no poder quando o Bolsonaro tentou dar o golpe, eu acredito que infelizmente o resultado dele teria sido diferente. Os mesmos inimigos que fomentaram a tentativa de tomada do Capitólio nos Estados Unidos ajudaram a arquitetar a tomada de Brasília. O Bannon, que mais não é assim, são os mesmos grupos, não, as mesmas pessoas mesmo, foram os que trabalharam para um e para o outro. Mas a comunidade internacional já havia sido alertada, inclusive pela inépcia do próprio Bolsonaro, então logo Lula assumiu o poder. Sua posse foi referendada inicialmente pelo governo dos Estados Unidos, e na sequência por vários outros membros da comunidade europeia, América Latina, Rússia, China, etc., o que jogou uma pá de cal nos anseios, nas esperanças dos golpistas. Os militares golpistas, desta vez, não puderam contar com o apoio histórico dos Estados Unidos, que sempre apoiaram e financiaram os golpes na América Latina. O golpe naufragou, ao menos provisoriamente, mas isso não resolve a questão. Ainda estamos na presença de múltiplos inimigos íntimos de nossa democracia. Antes de finalizarmos então a nossa reflexão, só queria mencionar aqui esse texto, da escolha da guerra civil, mencionando que aquilo que acontece no Brasil, toda essa política de liberação de armas, armamentista, bancada da bala, da Bíblia trabalhando organizadamente, isso não é uma novidade nossa. Isso é uma coisa que já vem sendo analisada por vários teóricos da política ao longo dos anos, antes da chegada do Bolsonaro ao poder e durante a chegada dele ao poder, e que mostra que ele está numa situação bastante complicada. Segundo esses autores, esse coletivo de autores marxistas e tudo mais, há uma escolha clara nos últimos anos no neoliberalismo pela guerra civil. E está havendo todo um movimento armamentista, ainda, os CACs, que são milhares de CACs no Brasil, eles já optaram pela guerra civil, mas saber o que a gente vai fazer para tentar evitar esse confronto, ou se a gente vai aderir à lógica. Antes de finalizarmos nossa reflexão, gostaríamos de mencionar então brevemente apresentada e desenvolvida longamente no livro A Escolha da Guerra Civil, uma outra história do neoliberalismo. Nesse livro, publicado em 2021, os autores examinam a emergência de uma onda de governantes autoritários que vem marcando a cena política mundial. Eles mencionam o Orbán, o Bolsonaro, o presidente da Turquia, o Erdogan, não, desculpa, da Turquia não, da Hungria, Orbán, Viktor Orbán, exatamente, e todos esses outros, O neoliberalismo, então, segundo eles, desde o seu início fez uma escolha verdadeiramente fundacional, a escolha da guerra civil. E essa escolha continua hoje, direta ou indiretamente, a comandar suas orientações e políticas, mesmo quando elas não envolvem o uso de meios militares. Então, se necessário, os golpes militares, o mercado nunca teve problema de aceitar golpes militares. Se for possível fazer sem isso, se faz isso através da economia, como foi feita no caso da Dilma ali, através da tomada do pré-sal, etc., em outros lugares da América Latina também. Nesse sentido, é fundamental que não apenas os civis e os financiadores da tentativa de golpe sejam punidos, é preciso que, pedagogicamente, punamos os golpistas que estão infiltrados nas cúpulas das polícias e das forças armadas, sob pena de alimentarmos os arroubos autoritários de bandidos de farda, sem anistia para golpistas. Essa é a minha fala. Obrigado.